Caros irmãos e irmãs, eu estou aqui para falar um pouco dessa série que tem feito sucesso no Brasil e em boa parte do mundo, a série The Chosen. E ela tem se tornado muito popular, principalmente por apresentar um Jesus mais amistoso, mais simpático, mais humanizado e, para não dizer, mais palatável. E muitos de nós, muitos de vocês, devem estar assistindo, consumindo essa série. E muitos estão gostando, não é à toa que ela está fazendo um grande sucesso. Mas a Bíblia nos ordena, nos orienta a examinar tudo, a examinar doutrina, a examinar ensino, a examinar pastor, a examinar igreja, a examinar grupos, pessoas, tudo que fala em nome de Deus. Tudo que traz o ensino tem que ser submetido a um exame. 1 Tessalonicenses diz, examinai tudo, retém o que é bom. Os cristãos de Bereia examinavam as pregações, os ensinos de Paulo. E na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 1, João diz, amados, não creais ou não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai-os se procedem de Deus. Aí ele vai dizer, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, por causa do crescimento de gente falando em nome de Jesus na época e que posteriormente ia se seguir, João diz, não saia escutando, ouvindo, recebendo tudo. Então nisso você tem que concordar comigo, que nós temos que submeter essas coisas, pessoas ou eventos que falam em nome de Deus. A palavra provai, no grego quer dizer dokimazo, era usado na metalúrgica para testificar ou comprovar a autenticidade do metal, se ele era genuíno ou não. E é isso que João nos ensina, nos encoraja a fazer. Provai os espíritos. Aqui dá a ideia de homens, pessoas, doutrinas, ensinos, movimentos, igrejas. Submeta tudo isso a um exame. E é isso que nós temos que fazer. Eu postei recentemente um vídeo curto no meu perfil no Instagram, criticando a série The Chosen. E muitas pessoas saíram em defesa, dizendo que eu estava viajando, que eu não sei o que eu estou falando, que a série é muito boa, que ela está sendo útil para várias coisas. Olha, eu e muitos outros colegas pastores, nós estudamos a Bíblia há décadas. Nós estamos comprometidos com a verdade. Nós não estamos aqui para nos promover. Estamos aqui para ajudar a Igreja de Cristo na sua edificação, para guardar ela do engano, da falsidade e alertar ela dos falsos profetas. Nós sabemos que Satanás, ele não vem de forma trevosa, maligna, ele se transfigura em anjo de luz. Quando ele quer enganar, quando ele quer promover heresias, engano, ele vem de forma sutil. Então o que nós vamos fazer é submeter a série The Chosen a um exame. E eu quero mostrar para você por que você não deve assistir a série The Chosen. Primeiro vamos ver o pano de fundo da série. O pano de fundo vem de seitas. Sim, a série é distribuída pela Angel Studio e é uma empresa que foi fundada por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Grande parte dos produtores dessa série vem de uma seita muito perigosa, os Mormons. Dentre tantas heresias que os Mormons ensinam, uma das mais terríveis é que Jesus é irmão de Lúcifer. Só para você ter uma ideia do que se trata a teologia dos Mormons. A série The Chosen, também, para você entender, na sua terceira temporada, muitas falas do personagem de Jesus não vêm da Bíblia Sagrada, vêm do livro dos Mormons.
Por exemplo, em uma cena, um fariseu se aproxima do ator que representa Jesus e exige que ele renuncie às suas palavras. Então, o ator de Jesus responde aos fariseus: eu sou a lei de Moisés. Você não encontra essa declaração de Jesus em nenhuma parte da Escritura, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Mas essa você encontra uma citação semelhante no livro de Mórmon. No livro de Mórmon, em 3º Nef, capítulo 15, verso 9, está escrito: eis que eu sou a lei. Vejam só, então as falas do personagem de Jesus no The Chosen, muitas delas são tiradas deste livro, do livro de Mórmons. Então você imagina muitos cristãos ignorantes, que não têm discernimento, que não leem a Bíblia, mal vão perceber que estão ficando quebrantados ou que estão impressionados, não com o Jesus bíblico, não com falas das Escrituras, mas com falas extraídas de livros como esse, o livro dos Mórmons. O próprio diretor da série, para você ter uma ideia, já disse em entrevista que mais de 90% da série não vem das Escrituras. Só aí já não seria um alerta muito grande para nós não dialogarmos, não flertarmos ou consumirmos uma série dessa? Vamos agora para o segundo ponto, porque nós não devemos assistir a série The Chosen, porque ela é uma violação do segundo mandamento do Decálogo, que está em Êxodo 20, verso 4. Está escrito: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. No que consiste esse mandamento? Êxodo 20, verso 4. É uma proibição de representar alguém da Trindade por meio de figuras e representações. Vejamos o que alguns comentaristas dizem a respeito deste versículo. Por exemplo, Richard Gamble comenta: no segundo mandamento, Deus proibiu qualquer imagem visível dele. Tal imagem interpreta mal a majestade de Deus, bem como a sua espiritualidade. O grande teólogo holandês Herman Bavinck também, ao comentar esse texto, diz: retratar Cristo no palco, como se faz, por exemplo, na peça da Paixão em Oberammergau, é absolutamente inadmissível. Ninguém pode expressá-lo ou retratá-lo, mesmo aproximadamente, e por uma ilusão artística artificial. Extrai de nós uma impressão da perfeita santidade de Cristo. Veja só, o Catecismo Maior de Westminster, falando, por exemplo, desse mandamento, faz a pergunta: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? E a resposta é: fazer qualquer representação de Deus, de todo ou de qualquer uma das três pessoas, seja internamente em nossa mente, seja externamente em qualquer tipo, imagem ou semelhança de qualquer criatura. Se algum membro da Trindade deve ser retratado, essa não é a maneira que Deus escolheu. É através da sua palavra. Ele é retratado, revelado, demonstrado através da palavra de Deus, e não pelo uso de imagens, não pelo uso de figuras. E por que Deus proíbe isso? Porque Deus é espírito. E porque não há como retratar algum aspecto das três pessoas da Trindade e não ser mal entendido. Sempre nós faríamos uma imagem defeituosa que não retrataria com esplendor, perfeição, algum desses membros. Por exemplo, em Êxodo 32, quando Moisés sobe no Monte Sinai, o que o povo de Israel que ali esperava fez? Criou, ergueu, confeccionou um bezerro de ouro e disse o quê? Esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Vejam só, eles
imaginaram, eles quiseram definir a imagem de Deus na forma de um bezerro. Portanto, novamente eu repito, esse não foi o meio que Deus escolheu para comunicar a sua verdade, a sua palavra e para se revelar a nós. Foi através da palavra escrita e registrada. E muitos de vocês podem dizer, mas pastor, eu não cometo idolatria ao ver essa série, eu não faço isso, eu não tenho nenhuma veneração, nenhuma devoção para esse Jesus ou para esse ator. Entretanto, isso é o que invariavelmente acaba acontecendo. Nós associamos o Jesus bíblico àquele personagem que é retratado nas orações, nos nossos pensamentos, na nossa devoção ao Senhor. Invariavelmente, essa imagem, que é uma imagem muito aquém do que a Bíblia prescreve sobre Jesus, é que vai ficar gravada. E, na verdade, ao estarmos orando, adorando, louvando, quando nós associamos com essa imagem, o que está sendo feito é cometendo idolatria. Porque ao adorar alguém que nós limitamos na imagem desse personagem, nós não estamos adorando o Deus revelado na Escritura, nem o Cristo revelado na Escritura. Vamos agora para o terceiro ponto, porque eu acredito que nós não devemos assistir à série The Chosen, porque ela fere a suficiência das Escrituras. O que é a suficiência das Escrituras? É que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus registrou é suficiente para tudo que nós necessitamos nessa vida e para a vida eterna. E nada pode se acrescentar a ela. Nesse sentido, a série The Chosen fere a suficiência porque ela acrescenta à Escritura aquilo que a Escritura não registrou. O que Deus julgou necessário, Ele falou por sua palavra. Se Ele quisesse apresentar fatos e falas que a série The Chosen apresenta, Ele teria feito e teria sido registrado. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, é o texto áureo sobre a suficiência das Escrituras. Está escrito, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então a Bíblia, e só o que está na Bíblia, é suficiente para conversão, para a vida de piedade, para o crescimento e a maturidade espiritual, para a exortação, para o consolo e para tudo que nós necessitamos nessa vida. John Frame, comentando sobre a suficiência das Escrituras, diz: as Escrituras contêm todas as palavras divinas necessárias para qualquer aspecto da vida humana. Wayne Grudem, outro teólogo, diz: a suficiência das Escrituras significa que as Escrituras contêm todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para confiar nele perfeitamente e para obedecê-lo perfeitamente. Veja só, e a série The Chosen comete um erro gravíssimo. Para ter popularidade, ou para ter mais mídia, ou para ser mais agradável, ela coloca dezenas, centenas de inserções, acréscimos às passagens, às histórias, aos textos que não estão registrados. Isso faz da série uma série de um evangelho apócrifo. É uma série apócrifa. O que é apócrifo? São escritos que não têm autoridade e não têm inspiração divina. Não fazem parte do cânon das Escrituras. E é isso que a gente vê na série The Chosen. Em Romanos 10:17 diz o quê? Assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. É a palavra revelada, registrada e final de Deus que produz fé salvadora. E não as inserções e os acréscimos. Eles não vão produzir fé. Além de ferir a suficiência das Escrituras, outro erro gravíssimo que a série The Chosen comete ao fazer essas inserções é violar a ordem de Deus clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de não acrescentar nem tirar nada das Escrituras.
Veja só, em Apocalipse 22, 18 e 19 diz: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Isso não está restrito só ao livro de Apocalipse, porque Deuteronômio já tinha dito isso lá no Antigo Testamento, capítulo 4, verso 1 e 2. Agora, pois, Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para o cumprirdes, para que vivais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, verso 1 e 2. E Provérbios, capítulo 30, verso 5 e 6, repete a mesma coisa. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que te não repreendas e seja achado mentiroso. O The Chosen comete gravíssimas violações ao acrescentar coisas às narrativas dos evangelhos que não foram registradas nas Sagradas Escrituras. Como podemos ser edificados com aquilo que Deus não registrou, com aquilo que Deus não confirmou como sendo palavra inspirada e divina? Como podemos ser edificados por isso? Isso é muito perigoso. Um outro ponto da série que eu quero destacar é o desequilíbrio que ela faz das duas naturezas de Jesus. Porque você sabe que Jesus é 100% homem e 100% Deus. A série faz questão de enfatizar muito mais a humanidade do que a divindade e a autoridade. E quando enfatiza a humanidade, não enfatiza a humanidade do jeito que a Bíblia enfatiza. Eles demonstram um Jesus, na sua parte humana, meio fragilizado, meio cômico e até patético. Porque Jesus foi feito à nossa semelhança, na nossa natureza, ok? Mas não na nossa pecaminosidade. Nós somos tolos, estúpidos, falhamos, erramos, somos desequilibrados, fracos, covardes, por causa do pecado herdado de Adão. Jesus não herdou esse pecado. Então Jesus não era uma figura cômica, como é retratado no The Chosen. Parece que a série faz de tudo para tirar a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus. Jesus, sim, era homem, se compadecia das pessoas, mas Jesus também era Deus, na mesma pessoa. E você vê isso em muitas cenas. E isso é muito grave. Se você pode procurar aí na cena de Nicodemos, que está tratada em João, capítulo 3, que Jesus vai dizer para Nicodemos nascer de novo. Tem um momento da cena que Nicodemos se ajoelha diante de Jesus. E sabe o que acontece? Jesus fica constrangido e pede para Nicodemos se levantar. Não precisa disso. Que é isso? Como se Jesus rejeitasse a adoração. Como se aquele fosse só o amigo um pouco mais sábio de Nicodemos. Não, aquele que estava diante de Nicodemos era Deus. E Jesus, sendo Deus, recebe adoração com absoluta certeza. Você pode ver isso em Marcos, capítulo 1, verso 40. O leproso chegou diante dele, prostrou e o adorou de joelhos, porque ele é Deus. Então você vê nitidamente nessa cena, querendo diminuir a autoridade e a divindade de Jesus. Há uma outra cena muito trágica também, de Jesus e a mulher samaritana se encontrando no poço. Então eles começam um diálogo. E quando Jesus dirige para a mulher samaritana, ela diz: como é que você, sendo judeu, fala comigo, sou samaritana?
E sabe o que eles colocam? O que o personagem de Jesus na série fala para a mulher samaritana quando ela diz isso? Me desculpe. Me desculpe. Como se Jesus errasse. Só pede desculpa, só pede perdão para alguém aquele que falha, aquele que peca, aquele que erra. Veja só, acreditando o erro, como se Jesus se precipitasse, como se Jesus não fosse onisciente. Então fere duas coisas aqui. Tira a divindade de Jesus, a onisciência, porque Jesus sabe tudo. Então ele não pode se equivocar. E segundo, atribui a Jesus pecado, atribui a Jesus falha, erro. Isso é muito grave, é só você colocar na internet a cena de Jesus e da mulher samaritana. Segundo aos Coríntios 5,17 diz, segundo aos Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado para que nós fôssemos a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus jamais conheceu o pecado. Em João também diz, eu e o Pai somos um. Em João 14, Jesus diz para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é divino. Jesus é Deus. Jesus, em Mateus 28:18, diz, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele não é patético como esse Jesus de Chose. Ele não é fragilizado, não é palatável. Ele é cheio de dignidade, de temor, de autoridade. Cale-se diante dele toda a terra. A humanidade de Jesus não tira de Jesus sua honra, não tira de Jesus sua divindade, sua santidade, sua autoridade. Quando Jesus entrou em Gadara, os demônios grunhiram, caro, que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então a série faz isso. Por fim, eu quero terminar dizendo, pastor, mas não serve para evangelização? Muita gente tem voltado aos caminhos do Senhor depois que viu essa série, tem usado ela para evangelizar, as pessoas têm se convertido, têm vindo, as pessoas agora estão abrindo o coração, porque a série coloca um Jesus meio, desculpa a palavra, mas meio fofinho, sabe? O senhor não acha que é uma boa ideia? Não, eu não acho que é uma boa ideia. Como eu disse, em Romanos capítulo 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Se as pessoas estão vindo, abrindo o coração, a maioria delas está vindo pelas partes extra-bíblicas e porque estão se identificando com o personagem de Jesus do The Chosen e não com o Jesus real das Escrituras. De modo que se elas estão vindo por causa do ator, estão vindo atrás, ou melhor, do Jesus que o ator interpreta. Estão se convertendo ao Jesus que o ator interpreta, ao Jesus da série, e não ao Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da série não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. O Jesus da série é outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Por isso, a maioria desses casos pode estar sendo enganada, equivocada por sentimentos e emoções. Porque Romanos 10, 17, que a fé vem pela palavra, não pelas inserções. Por Cristo, não pelo personagem. Pelo que foi registrado, e não pelos acréscimos. E não pelos apócrifos. Isso é muito perigoso. Porque qual é o método de salvação? 1 Coríntios, capítulo 1. Visto que o homem, na sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar o homem por séries, por imagens, não, pela loucura da pregação, pela a palavra que é suficiente. Então isso é muito perigoso. Ao invés de convertidos, pode ser apenas simpatizantes. Ao invés de conversão, apenas adesão. Ao invés de um Jesus, Senhor, Rei, cheio de glória, poder e autoridade que nos dá novos céus e nova terra,
eles encontram apenas um amiguinho que atende à causa das minorias, um amiguinho que aceita todos, um Jesus tolerante, um Jesus que aceita tudo. Não, muito cuidado. Por essa razão, eu acredito que nós não devemos assistir essa série. Ela sutilmente tem apresentado um evangelho diferente desse. E Paulo vai dizer, se eu mesmo, o anjo do céu, lhes anunciar outro evangelho além do que está posto, considere anátema, porque ela apresenta um Jesus diferente daquele revelado nas Sagradas Escrituras. Temos a Bíblia, temos o Espírito Santo Consolador, e eles são suficientes. Cuidado para isso não confundir vocês, seus filhos. Cuidado para que vocês não associem o Jesus da Bíblia com esse Jesus. E ao orar, ao crer, ao adorar, vocês estão imaginando que Jesus seja como esse homem e seja esse homem. Pode parecer radical, mas nós estamos aqui para defender a fé e defender o Evangelho do engodo e das sutilezas do inimigo. Fique com a Bíblia e fique com o Jesus da Bíblia. Deus te abençoe.